Jorge amava seus domingos. Era o dia perfeito para relaxar, esquecer as preocupações da semana, mergulhar no sofá, assistir a maratonas de seu programa de TV favorito, Detetives Espaciais. Jorge se ajeitou nas almofadas, um sorriso satisfeito estampado no rosto, uma tigela de pipoca amanteigada em seu colo. A tarde prometia. Mal sabia ele que o destino reservava uma surpresa nada agradável. Uma surpresa amarela, uma surpresa fedida, uma surpresa com cheiro inconfundível de mijo. Jorge ouviu um barulho estranho. Plique, plique. Olhou para a janela. Gotas amareladas escorriam pelo vidro. Que estranho, pensou. Parece que... Seus olhos se arregalaram em horror. Não pode ser. Mas era. Uma chuva bizarra, com cheiro inconfundível de urina, começava a cair sobre a cidade. O plique, plique se intensificou. Logo, a rua inteira era um caos. Pessoas gritavam, corriam em pânico. Carros deslizavam na gosma amarela. A chuva não parava. Ela aumentava, transformando a rua em um rio de mijo. Jorge assistia a tudo da janela, horrorizado. O cheiro nauseante invadiu sua casa. Preciso fazer alguma coisa. Mas o quê? Ele era apenas um homem comum. Um homem comum com um sofá muito confortável e uma aversão a líquidos corporais voadores. A televisão, antes ignorada, mostrava o caos generalizado. A repórter, com o rosto manchado de amarelo, gritava: "A cidade está sob ataque. Uma chuva de mijo está destruindo tudo." Repito, uma chuva de mijo. Jorge não podia acreditar. Era um pesadelo. Um pesadelo amarelo e fedorento. Jorge precisava agir. Mas como lutar contra uma chuva de mijo? De repente, ele se lembrou. Uma lenda urbana. Uma história que sua avó contava sobre uma criatura mítica. O mijão voador, derrotado por uma canção mágica. É loucura, pensou Jorge. Mas o que eu tenho a perder? Ele pegou seu violão empoeirado. Dedilhou as cordas tentando se lembrar da melodia. Uma música antiga, quase esquecida. Uma melodia para espantar males piores que a morte. Piores até que o gosto de brócolis no jantar. E então ele começou a cantar. Uma melodia simples, mas com um poder inegável. A música encheu a sala, depois a casa, espalhando-se pela rua. A chuva pareceu hesitar. As gotas diminuíram, até que finalmente... O silêncio. O sol rompeu as nuvens, revelando uma cidade coberta por uma camada espessa e amarela de... Bem, você sabe. Jorge, exausto mas vitorioso, sorriu. Ele havia salvo o dia com a música. Mas sua alegria duraria pouco. A cidade celebrou. Jorge, o herói improvável, era aclamado. Mas a alegria durou pouco. A camada de mijo no chão começou a borbulhar. Um odor ainda mais fétido tomou o ar. E então, o horror. Aqueles que tiveram contato com a substância começaram a se transformar. A pele amarela, os olhos brilhando com um brilho dourado doentio. Eles se tornaram mijões. Jorge observava, horrorizado, enquanto seus vizinhos se transformavam em criaturas amareladas sedentos por... Bem, você já sabe. Eles corriam pelas ruas, espalhando a praga com um toque. A situação era crítica. A cidade precisava de um milagre. E rápido. As notícias da mutação se espalharam mais rápido do que a própria praga. O pânico tomou conta da cidade. Jorge, em meio ao caos, sabia que a música não seria suficiente. Ele precisava de ajuda. De repente, ele se lembrou da doutora Maria, uma cientista reclusa que vivia nos arredores da cidade. Ela é a única que pode nos ajudar, pensou Jorge, correndo em direção ao seu carro. A doutora Maria não era exatamente a pessoa mais sociável. Na verdade, ela preferia a companhia de seus experimentos a qualquer ser humano. Humanos, sempre tão imprevisíveis, resmungava enquanto trabalhava em seu laboratório improvisado. Mas, quando Jorge irrompeu em sua casa, desesperado, com a história da praga do mijo e a mutação, até mesmo a doutora Maria não pôde ignorar a gravidade da situação. Mijo contagioso? Fascinante! Exclamou a doutora Maria, os olhos brilhando de empolgação científica. Section 6. A corrida contra o tempo. Em busca da cura dourada.
Jorge e a doutora Maria, uma dupla improvável, uniram forças contra a ameaça amarela. Enquanto a cientista, em seu laboratório improvisado no porão, analisava amostras da chuva, Jorge tentava, com sua música, conter a horda de mijões sedentos por hidratação e caos. A cada hora, mais pessoas sucumbiam à praga. O tempo se esgotava. "Preciso de mais tempo!" gritava a doutora Maria do porão, cercada por bequeres fumegantes e tubos de ensaio. Jorge, usando sua música como escudo, mantinha os mijões afastados. A cada acorde, a cada nota, ele ganhava tempo. Tempo precioso para que a doutora Maria encontrasse a cura. A esperança, como um fio tênue, ainda os guiava. A esperança de um mundo livre do terror amarelo. Section 7. A Sinfonia da Salvação. Um concerto para banheiros e liberdade. Noite adentro, a doutora Maria trabalhava incansavelmente. Café, toneladas de café, a mantinham em movimento. De repente, um grito. "Eureka! Encontrei!" Jorge, exausto, mas esperançoso, correu para o laboratório. A doutora Maria, com um sorriso triunfante, segurava um frasco com um líquido azul brilhante. A cura é um antídoto sônico. Precisa ser propagado através da música. Jorge não hesitou. Ele pegou seu violão. A doutora Maria conectou um amplificador ao frasco, transformando o instrumento em um amplificador de cura. Jorge tocou. Uma melodia diferente, carregada pela energia do antídoto, ecoou pela cidade. Section 8. O retorno à normalidade, ou quase isso. A música se espalhou como um bálsamo, um antídoto musical para a praga amarela. Os mijões, ao ouvirem a melodia, retornavam à sua forma humana. A cor amarela desaparecia. O cheiro... Bem, o cheiro ainda demoraria um pouco para sumir. A cidade, lentamente, voltava ao normal. Casas eram lavadas, ruas desinfetadas. A vida retomava seu ritmo, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. Afinal, como esquecer o dia em que o céu choveu mijo? Section 9. Lições aprendidas e o legado de Jorge, o maestro do mijo. Jorge, o herói improvável, voltava à sua vida comum. Mas ele não era mais o mesmo. Ele havia enfrentado o caos. E o caos tinha cheiro de mijo. Ele havia aprendido que a música, além de relaxar, podia salvar o mundo. Ou pelo menos, atrasar a necessidade de usar o banheiro. E a doutora Maria? Bem, ela voltou ao seu laboratório. Afinal, a ciência não espera por ninguém. E sempre havia a possibilidade de uma nova mutação. Quem sabe, da próxima vez, o mundo seria atacado por uma chuva de... xixi de gato? Mas essa é uma história para outro dia. Parte 1. Um breve alívio. Jorge afundou no sofá surrado, a luz bruxuleante da carne moída TV iluminando seu rosto. Seus dedos ainda formigavam com a lembrança da melodia, aquela que baniu a praga da carne. Um suspiro escapou de seus lábios. Paz, finalmente. Ele fechou os olhos, deixando o falatório sem sentido do programa envolvê-lo. Talvez ele finalmente pudesse relaxar. Os eventos das últimas semanas tinham sido intensos. Ele merecia uma pausa. Um estrondo repentino do lado de fora quebrou o silêncio. Os olhos de Jorge se abriram, o coração batendo forte. Ele se arrastou até a janela, cada passo cheio de pavor. As luzes da rua piscavam, projetando sombras longas e dançantes. Algo estava errado. O próprio ar parecia denso, pesado com uma energia estranha. Ele espiou na escuridão, o medo apertando seu peito. Parte 2. Uma transformação horrível. Um gemido gutural, úmido e desesperado, chegou aos seus ouvidos. Não era humano. Ele se inclinou mais perto, pressionando o rosto contra o vidro frio. Sua respiração engatou. Lá, arrastando-se pela rua, estava sua vizinha, Dona Garcia. Seus olhos, geralmente brilhantes e acolhedores, estavam vazios, branco leitoso. Seu queixo estava caído, um fio de baba brilhante, conectando-o ao asfalto. E então, ela vomitou. Uma torrente do que parecia ser carne moída, pulsando e se contorcendo, e rompeu de sua boca. O pânico tomou conta de Jorge. Isso não era apenas a praga da carne. Isso era algo muito pior.
Ele correu de volta para a TV, mudando de canal freneticamente. O sistema de transmissão de emergência não estava ativado. Sem notícias, sem avisos, apenas os mesmos programas insanos sendo exibidos para uma cidade vazia. Ele tinha que ir até seus pais. Eles estavam sozinhos do outro lado da cidade. Ele pegou o casaco, a mão tremendo enquanto lutava com o zíper. Ele tinha que avisá-los, protegê-los. Ele não os perderia também. Parte 3. A descoberta da doutora. Ele saiu correndo do prédio e entrou no caos. As ruas estavam vivas com os gemidos dos aflitos. Eles cambaleavam sem rumo, seus corpos contorcidos, de maneiras não naturais, deixando rastros da gosma de carne pulsante por onde passavam. Mas havia algo diferente nessas criaturas. Encrustadas em sua carne, como cracas grotescas, estavam conchas de caramujos, algumas pequenas, outras grotescamente grandes, todas pingando com a mesma gosma nauseante. Foi então que uma figura emergiu das sombras, um farol de calma na tempestade. Doutora Maria, a bióloga excêntrica, seu jaleco esvoaçando ao vento noturno, um olhar determinado em seus olhos. "Jorge!" ela gritou, sua voz surpreendentemente firme. "É a praga da carne, mas amplificada. Os caramujos, eles estão controlando, se alimentando dela." Ele tinha que confiar nela. Ela era a única que poderia entender o que estava acontecendo. "Os caramujos", ele repetiu, sua voz quase um sussurro. "O que você quer dizer?" Doutora Maria acendeu uma luz estranha, azulada, de sua lanterna modificada. "Eles são sensíveis à luz", ela explicou, sua voz tensa com urgência. "Muito sensíveis. Eu acho que pode ser a chave." Suas palavras despertaram um vislumbre de esperança no peito de Jorge. A luz poderia ser a resposta? Ele se agarrou à possibilidade. A própria insanidade disso de alguma forma se encaixando no pesadelo que se desenrolava ao redor deles. Parte 4. Um vislumbre de esperança. Doutora Maria, com um brilho determinado nos olhos, agarrou sua mão. "Eu tenho uma ideia", ela disse, sua voz firme, apesar do tremor em sua mão. "Mas eu preciso da sua ajuda." Eles correram em direção ao laboratório dela, desviando-se das figuras gementes e vomitantes que cambaleavam pelas ruas. A cidade estava perdida, consumida pelo pesadelo de carne e caramujos. Mas talvez, apenas talvez, eles ainda pudessem salvar as pessoas que amavam. Eles chegaram ao laboratório dela, um paraíso de béqueres borbulhantes e estranhos aparelhos. Doutora Maria, trabalhando com uma energia frenética, começou a montar um dispositivo. Fios faiscavam, metal tilintava, e durante tudo isso a luz azul pulsava, ficando mais forte a cada segundo que passava. "É isso, Jorge", disse Doutora Maria, entregando-lhe o dispositivo. "Esta é a nossa chance." Ele pegou o dispositivo, seus dedos se fechando ao redor do metal frio. O destino da cidade, de seus pais, repousava sobre seus ombros. Ele saiu para a noite, a luz azul cortando a escuridão, os gemidos dos aflitos ficando mais altos, mais raivosos. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez desde o início deste pesadelo, Jorge sentiu uma centelha de esperança. Ele tinha a chance de ser o herói, de salvar seus pais, de salvar sua cidade. Ele só precisava ser corajoso o suficiente para tentar. O Dr. Pig, um nome que antes evocava imagens de um cientista excêntrico, agora sussurrado com medo e repulsa. Traído pela própria nação que jurou proteger, o Dr. Pig mergulhou de cabeça no abismo da loucura. Sua obsessão, poder ilimitado. Sua nova musa, um caracol mutante encontrado nas ruínas de seu laboratório destruído. Nesse caracol, o Dr. Pig viu não uma criatura viscosa, mas a chave para seus planos distorcidos. Ele fundiu seu próprio DNA com o do molusco, transformando-se em uma abominação. O porco caracol. Uma entidade grotesca com inteligência malévola e um apetite insaciável por dominação global. Do seu covil subterrâneo, o porco caracol desencadeou sua arma mais terrível, a gosma branca. Uma substância viscosa e aparentemente inofensiva, mas que carregava o poder de transformar homens em monstros. O mundo assistiu com horror à rápida disseminação da praga, impotente para conter a maré crescente da infecção. A era do porco caracol havia começado.
A gosma branca se espalhou como um rastilho de pólvora em um campo seco. Ninguém estava a salvo de seu toque insidioso. Uma única gota era suficiente para transformar a vítima em uma casca distorcida do seu antigo eu. Os infectados, antes pessoas comuns com vidas comuns, se contorciam em paródias grotescas da humanidade. Olhos antes cheios de vida se tornavam poços negros de fúria animalesca. Roupas se rasgavam, revelando pele pálida e translúcida, cruzada por veias pulsantes de um verde doentio. Mas a transformação mais assustadora acontecia com suas mãos. Dedos se alongavam, ossos se rearranjavam em um espetáculo nauseante, até que as mãos, antes ferramentas de criação, se tornavam armas letais, prontas para espalhar o terror e o caos. Garras afiadas como navalhas, lâminas retráteis, ganchos serrilhados, cada infectado era uma máquina de matar imprevisível e mortal. Aqueles que antes eram nossos vizinhos, amigos e familiares, agora eram apenas soldados irracionais no exército grotesco do porco-caracol, unidos em seu objetivo de refazer o mundo à sua imagem distorcida. Em meio ao caos e desespero, duas almas corajosas se levantaram para desafiar o domínio do porco-caracol. Jorge, um jovem mecânico, com um coração de ouro e um talento especial para consertar coisas, nunca imaginou que seus talentos seriam necessários para salvar o mundo. Doutora Maria, uma cientista brilhante, viu seu trabalho de uma vida ser corrompido pelo porco-caracol. Assombrada pela culpa e determinada a expiar os pecados de seu colega, ela dedicou sua inteligência e conhecimento à luta contra a praga. Juntos eles eram uma dupla improvável, o mecânico prático e a cientista cerebral. Mas o destino os uniu, forjando um laço inquebrável de amizade e confiança. Eles sabiam que a única esperança de derrotar o porco-caracol e seu exército de infectados residia em um artefato lendário, a Agulha Suprema. A Agulha Suprema, um nome sussurrado em sussurros, passado através de gerações em contos populares e mitos antigos. Dizia-se que a agulha possuía um poder inimaginável, capaz de curar qualquer doença e desfazer até mesmo as maldições mais potentes. Lendas contavam que a agulha foi criada pelos deuses no início dos tempos, como um farol de esperança em um mundo mergulhado na escuridão. Escondida no local mais inacessível do planeta, a pirâmide do Pyramix, a agulha era protegida por um guardião eterno, o enigmático Galactus Xenotron. Jorge e a doutora Maria sabiam que se conseguissem encontrar a Agulha Suprema, poderiam reverter os efeitos da gosma branca e libertar o mundo das garras de ferro do porco-caracol. Mas a jornada seria repleta de perigos. A pirâmide do Pyramix era um lugar de mito e lenda, repleta de armadilhas mortais e criaturas míticas. Mas para Jorge e a doutora Maria, não havia outra escolha. O destino do mundo estava em jogo. Nas profundezas da antiga cidade de Londrina Negra, Jorge estava diante de duas relíquias de imenso poder. A agulha da supremacia brilhava, sua ponta mais afiada que qualquer lâmina. Ao lado dela repousava a espada dos Cavaleiros Supremos, pulsando com uma luz que bania as sombras. Era a hora. Essas armas eram a chave para derrotar o Dr. Porco e salvar o mundo. Ele agarrou o cabo da espada, seu peso familiar e reconfortante. Uma onda de energia percorreu seu corpo enquanto ele estendia a mão para a agulha. Ele estava pronto. Jorge sabia que o destino do mundo repousava sobre seus ombros. O Dr. Porco, em sua monstruosa forma de porco-lesma, havia causado estragos por toda a terra. Mas Jorge não deixaria o medo consumi-lo. Ele não era um menino comum, ele foi o escolhido. Com a agulha e a espada, ele se tornaria uma lenda. A gargalhada do Dr. Porco ecoou pelo campo de batalha devastado. Sua forma colossal e viscosa se elevava sobre Jorge. Seus olhos queimavam de malícia. "Você acha que pode me derrotar, garoto?" Ele rugiu, sua voz um raspar gutural. "Eu sou imparável." Jorge permaneceu firme, a espada um farol de desafio contra a escuridão crescente. Ele não recuaria, ele não deixaria o Dr. Porco vencer. A batalha se intensificou, a terra tremia a cada golpe da forma maciça do Dr. Porco. Jorge desviava e se esquivava, a espada cantando enquanto ele defendia os ataques. Cada golpe era preenchido com a esperança de 1000 orações.
Ele lutava com a força de 1000 guerreiros, uma verdadeira cena de novela das 8. Jorge sabia que não poderia dominar o Dr. Porco pela força bruta. Ele tinha que ser mais esperto. Ele esperou pelo momento perfeito, seu coração batendo forte no peito. A agulha da supremacia pulsava com energia, guiando sua mão. Agora! Ele avançou. A espada um borrão em movimento. Ele mirou no coração da besta, o núcleo pulsante e carnudo da forma monstruosa do Dr. Porco. Um clarão ofuscante, um rugido ensurdecedor. Então, silêncio. A poeira baixou, revelando um mundo livre da tirania do Dr. Porco. Ele havia sumido, reduzido a átomos pelo poder da agulha. A profecia foi cumprida. Jorge havia vencido, que nem o Brasil, na final da Copa do Mundo. Por toda a terra devastada, uma chuva suave começou a cair, lavando as cicatrizes da batalha. O ar, antes denso de medo, agora vibrava com a promessa de paz. Ao longe, Doutora Maria, com o rosto coberto de terra e suor, abaixou sua arma. Sua longa batalha contra o Galactus Electron e seu exército de criaturas míticas finalmente havia terminado. Eles triunfaram. Jorge embainhou a espada dos Cavaleiros Supremos, sua luz diminuindo como se ela também soubesse que seu dever estava cumprido. Ele olhou para a agulha da supremacia, agora opaca e sem vida, e a deixou cair no chão. Ele tinha uma escolha a fazer. Será que ele buscaria novas aventuras ou finalmente descansaria? Por enquanto, ele se permitiu um momento de paz, banhando-se na gratidão de um mundo salvo, pronto para tomar uma caipirinha e curtir um churrasquinho.